Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alex, sou evangelista nobre de Deus e tenho formação completa em teologia reformada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a doutrina da criação. A doutrina da criação é fundamental para estabelecer o alicerce da teologia bíblica. Sem o entendimento dessa doutrina, não se tem sentido e nem fundamento estudar teologia. E ela responde 4 perguntas mais importantes da vida: quem é Deus? Quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? É claro que o assunto é extenso. Nós que somos cristãos, nós temos por obrigação entender essa doutrina. É claro que este vídeo não serve somente para você que é cristão, mas também para você que está no campo da pesquisa. Nós temos aqui, no princípio criou Deus, introdução, Bereshit bara Elohim, aí é o hebraico, né? Claro que esse não é o hebraico arcaico, é o moderno. Note-se que está faltando aqui os sinais maçoretas, né? O termo criação tem origem no hebraico barar e do latim creatione, ato exclusivo de Deus, pois ele é o único ser que pode suscitar alguma coisa do nada. Sim. Eis o texto bíblico que mais luz expande sobre o ato criativo de Deus. Bom, nós temos aqui, deixa eu colocar aqui, o hebraico. Nós temos aqui Bereshit, em início, Bereshit, Barar Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Gênesis 1:1, Bereshit 1:1. Nós temos aqui a palavra criou, que é Barar. Note-se que ela termina-se com Aleph, né? Deixa eu aumentar aqui. Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E este Bará aqui significa criar do nada, que Deus criou, né? Em princípio, Bereshit, ou no princípio, Bereshit, Barar Elohim et Hashamai. Criou Deus, et Hashamai, ve'et haaretz, os céus e a terra. Bom, e nós temos aqui no grego, deixa eu colocar aqui, Gênesis, aqui é o grego koiner, que foi o grego usado para a primeira tradução, que foi a Septuaginta, mais ou menos 250 e poucos anos antes de Cristo, no tempo de Alexandre o Grande. E é o mesmo grego também que foi usado para as cartas paulinas, né? Que Paulo usou, é o grego koiner. Nós temos aqui Gênesis 1:1 em grego, que é o da Septuaginta. Em air, epoisen, hoteos, toi, tom, orano, kai, tens, gene. Em air, em princípio, epoisen, criou, em princípio, em air. Em air. Criou, epoisen, em princípio criou, Hoteos, o deus, Tom Oranos, o céu, Oranor, o céu, Kai, Tengene, a terra. Então nós temos aqui Gênesis 1:1. Então, é um ato exclusivo de Deus, sim, a criação. Nós temos também os pensamentos gregos, né? Os gregos, ao contrário, acreditavam na existência de uma matéria original do qual procederam todas as coisas. Bom, nós temos os principais grupos gregos. Nós temos 700 anos antes de Cristo, mito de Hesíodo,
Ele afirmava: no início era o caos. Do caos nasceu Gaia, Urano e etc. Deuses gerado ao mundo. Do ano 600 a 400 anos antes de Cristo. Socráticos. O mundo veio de um elemento eterno. É isso que eles acreditavam. Nós temos Platão também, 428 a 348 a.C., né? Existe um demiurgo, artesão divino. Ele viu as ideias perfeitas e moldou a matéria caótica, copiando elas. E nós temos também Aristóteles, 384 a 322 a.C. O universo é eterno. Não teve começo. Existe um motor imóvel que só move por atração, sem se importar. E nós temos também o estoico, 300 anos antes de Cristo. Tudo é logos, igual fogo divino racional. O mundo nasce e morre em ciclos infinitos pelo fogo. Bom, eis aí os pensamentos gregos. Todavia, Deus não necessitou de nenhuma pré-matéria para criar o universo. Sua palavra foi suficiente. Sim, nós cremos que a palavra de Deus foi suficiente. Deus existe? Bom, aí nós temos esse questionamento sobre a existência de Deus. Por isso que é importante nós estudarmos essa doutrina. Bom, nós temos aqui em Romanos, no capítulo 1, que Deus ele se revela para a humanidade. Romanos, capítulo 1, no versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1,18. Visto que o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Por mais que as pessoas questionem a existência de Deus, Deus ele se revela na consciência do ser humano, mostrando que ele é o Deus da criação. É inquestionável quando o ser humano ele olha para o céu, olha para as estrelas, olha para o sol e não entende que existe um ser superior, no nosso caso é Deus, que é o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso que criou a existência. Porque nós temos aqui Bereshit Bará. Deus criou do nada. Muitos tentam correr para o evolucionismo, né? Falam que temos aí temos a teoria do Big Bang. Aí nós temos toda essa teoria da evolução. Mas biblicamente é Deus que criou. E por mais que as pessoas tentam negar a existência de Deus, Deus se revela na consciência dessas pessoas. E no íntimo, segundo a palavra de Deus, ele sabe que tudo que existe, sol, lua, estrelas, o ar, nuvens, o universo, partiu sim da palavra de Deus, porque é ele que criou. Bará, criado nada. E lá no íntimo essas pessoas sabem que Deus existe, mas hoje se questionam. E por que tanto se questionam sobre a existência de Deus? Por que as pessoas questionam a existência de Deus?
porque isso o incomoda. Porque está no íntimo. Deus imprimiu isso, botou na mente dele. Segundo a palavra aqui, visto que Deus, Romanos 1,19, visto que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que foram criadas. Ou seja, aqueles que questionam a existência de Deus, quando olha para a criação, eles entendem, não, realmente, alguém criou, porque é impossível toda essa existência, tudo que nós conhecemos, tudo que a ciência nos apresenta, pudesse vir do nada. E não veio do nada. Segundo a palavra de Deus, Deus criou, e a própria ciência também já atesta isso. Ela confirma que a criação, por mais que eles não usem a nomenclatura Deus, eles falam que foi um ser superior. Porque é impossível nós termos uma explosão do nada, sem movimento. E nós temos esse questionamento. A existência de Deus, de todas as doutrinas apresentadas nas Escrituras Sagradas, sem dúvida alguma é mais importante. Sem dúvida alguma, perdão, é mais importante. A principal de todas é a doutrina que trata especificamente da pessoa de Deus. Sim. É claro que Deus ele é infinito, né? Nós entendemos Deus de acordo com a sua revelação. Como ele se revela? Deus ele é infinito. Então isso responde a algumas questões da nossa existência. Se nós estamos aqui, porque Deus existe, né? Deus existe. E sendo Deus a origem de tudo de todos, forçoso é que nós voltemos para Ele antes de tratarmos de conhecer qualquer segmento do abundante conteúdo teológico do livro santo. Sim, nós temos que entender. Neste mister, vale ressaltar que seríamos de muitíssimo tempo, claro, e espaço para discorrer sobre Deus, posto que dele está cheio toda a Bíblia. Sim, toda a Bíblia fala de Deus. A Bíblia, ela revela Deus. Então, na teologia, nós não estudamos Deus, mas a revelação. Nós entendemos Deus de acordo com a sua revelação. Devido à nossa limitação, e outro porque Deus é infinito. É impossível. Tem uma frase interessante que fala assim, eu acho que é um provérbio do Oriente, não é bíblico. Diz que o mais sábio não é aquele que sabe muito, mas é aquele que, quando chega a um entendimento pleno, altíssimo, ele entende que ele é menor. Porque quando ele estuda muito sobre Deus, ele entende que Deus é infinito. Então ele nunca vai alcançar a sabedoria de Deus. Nós nunca vamos alcançar a sabedoria de Deus, ou entender Deus em sua plenitude. Por isso que nós entendemos Deus dentro da sua revelação. O fato mais primário das Escrituras é a menção da existência de Deus. Sim. Nunca se trata de prová-la, senão apenas expô-la. Sim. Posto ser ela explicitamente auto-evidente. A Bíblia inicia com a informação de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Sim. É o sinete, é a marca. Por isso, quando nós lemos aqui, né, Bereshit bara Elohim, já é Deus deixando a sua marca na criação. Né? Olha só. Bereshit, em início, bara, criou Elohim, Deus, et hashamai, ve'et haaretz, os céus e a terra. Interessante que céus e a terra vem depois de criar, né?
Porque Deus está deixando a sua marca. Deus criou. Deixa eu ver aqui. Perdão. Bom, ela não começa seu texto com milhares de livros de ficção. Sim, era uma vez. Não. No princípio, Deus. Ou seja, é algo bem direto. Já falo, no princípio criou Deus. É para afirmar o sinete de Deus. Que Deus, ele é o Criador. Por mais que você crê ou não na existência de Deus, mas Deus de fato, só Ele existe. Por quê? Nós existimos porque Deus existe. Né? Bom, então nós temos aqui, dentro desse estudo, o propósito, né? Porque aqui nós entendemos a existência de Deus, Deus no princípio criou, a eternidade de Deus, Deus no princípio, ou seja, ele estava no princípio, né? O Deus bíblico, ele está fora do tempo. Nós estamos no tempo Cronos e Deus está no tempo Kairos, ou seja, acima do tempo. Ele não se limita ao tempo. O poder de Deus, sim, criou, só ele tem poder para criar. Não precisa de matéria pré-existente, porque é usada aqui a palavra barar, terminado com aleph. Nós temos outra palavra bará também, só que com aleph aqui, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, significa criar do nada. É a mesma palavra que ele usou para criar o homem. A soberania de Deus, no princípio criou Deus, sim, que ele é soberano, somente ele é soberano para criar. Vontade dele, sim, no princípio criou Deus, ele sentiu vontade, ele quis criar, determinou criar. Ele criou a existência, né? Aí muitos se questionam, aonde Deus estava antes de criar? Né? Ele estava no seu lugar, na sua luz inacessível. Mas ele criou. Nós não sabemos o momento que ele criou. Mas quando é usada a palavra princípio, Bereshit, é porque esse princípio parte do pressuposto da pré-existência. Porque Deus só de fato, ele é eterno. Só de fato Deus só de fato quem é eterno é Deus, né? Exemplo, os anjos têm eternidade partindo do pressuposto que Deus os criou, né? E eles não vão se dissolver. Assim é a nossa alma também. A nossa alma é eterna, não porque nós temos eternidade em nós mesmos. Assim como os anjos não têm eternidade em si mesmos, mas Deus os fez para durar toda a eternidade. Mas eles foram criados assim como nós fomos criados. Mas Deus não foi criado. Deus é autoexistente. Então, quando é usada a palavra princípio aqui, né, é para darmos entendimento da criação espiritual e física. Por que espiritual? Porque nós temos aqui, ó, a Bereshit bara Elohim et hashamai, céus, ve et haaretz. Nós temos que céus em plural, né? Nós temos aqui, é claro, o nosso céu físico. Nós temos o céu onde habita Deus, né? Vamos entender assim. E o céu onde está as potestades e principados, né? Porque quando fala que, exemplo, quando Satanás caiu, ele cai do céu de glória para o céu dos principados e potestades, né? Então nós temos aqui criação dos cosmos, os céus.
Então, quando é usada a palavra aqui Bereshit, ou em grego aqui, em Air, em Air, em Air, que é em princípio, Epoicer, criou, hotels. Então nós temos aqui Deus marcando que ele é o autor da criação, e ele dando aqui também a noção de temporalidade da criação para o nosso entendimento, porque nós estamos no tempo Cronos, Deus está no tempo Kairos. E nós temos aqui também a providência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim. Providência porque é Deus, ele é o Deus que governa, né? Então, esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que governa, é o Deus que é o Deus da providência. É o Deus da providência. Esse é o nosso Deus. Então nós temos aqui porque Deus mantém tudo funcionando, né? É Ele que governa. Ele estabeleceu os firmamentos, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui bem tranquilo aqui. Ele que estabeleceu os firmamentos. E tudo está sobre a palavra de Deus. Assim vemos que as primeiras palavras de Gênesis 1:1 declaram de modo natural que Deus criou os céus e a terra. Este é um atestado peremptório da existência de Deus, independente de qualquer tipo de argumentação. Sim. É um fato tão natural sua existência que se revela auto-evidente. É uma doutrina que sempre emerge espontaneamente nas páginas das Escrituras. Sim, com certeza. Por isso nós temos aí esse questionamento da existência de Deus. Mas a palavra de Deus traz sempre com clareza, né, o autor da criação e seu sinete, que é Deus e a sua palavra. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. Sim, ela é uma revelação desse Deus que sempre existiu, justamente. Muitos questionam a existência de Deus, mas Deus deixou a sua palavra como revelação. Por isso que a Bíblia ela é inspirada. Os homens são exortados a crer em Deus para o seu próprio bem. Sim. Bom, se as pessoas pensam o seguinte: eu não creio em Deus, não tem problema. Você pode crer naquilo que você quer. A questão terá consequência. Se nós cristãos estivermos errados, tudo bem. Mas se nós estivermos certos, aqueles que não crer em Deus ou também não crer no Evangelho, porque não basta só crer em Deus, porque uma coisa é você crer em Deus, né? Outra coisa é você crer no Evangelho. Temos que crer no Evangelho. Exemplo, os judeus ortodoxos crer em Deus, mas ainda não receberam a revelação do Evangelho através de Cristo Jesus. Negar a existência de Deus é um ato de insensatez, uma loucura declarada. Deus é real. Então, é aquilo que eu falei, por mais que as pessoas não usem a nomenclatura Deus, Deus ele é real. Se nós estivermos errados, beleza, não vai acontecer nada, tudo continua, as pessoas vão morrer. Não se tem alma, não se tem espírito, somos apenas uma matéria biológica viva e pronto.
mas nós estamos certos. E aqueles que entendem que nós não estamos certos, e se nós estivermos certos, bom, aí você que não crê no Evangelho terá consequência. É preciso, tão somente, que cada criatura o conheça por fé. Sim, a fé é questão moral e não intelectual, justamente. Porque existe fé para tudo. É uma questão de coração e não da mente. Por que de coração? É uma questão de vontade, né? Espontânea. Deus põe essa fé e a gente começamos a crer em Deus. Naturalmente, a doutrina da existência de Deus é fundamental. As bases da verdadeira teologia estão assentadas firmemente sobre os fundamentos inabaláveis da existência de Deus. Uma doutrina rigorosamente bíblica, sim. Paulo aqui escreve algo interessante. Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Bom, então, por que eu usei este versículo aqui 9 em Romanos 10? Porque crer em Cristo também crê em Deus. Se eu creio no Evangelho, eu creio na existência de Deus. E se eu creio na existência de Deus, né, eu vou crer no Evangelho. Nós temos aqui, existem 4 fontes universais reconhecidas como a origem do conhecimento de Deus, a saber, intuição, tradição, razão e revelação. Intuição significa conhecimento direto, nato, autoconsciência, compreensão, sem aprendizagem ou razão. Conhecimento por instinto, sim. As pessoas muitas vezes não têm entendimento da ciência ou das escrituras sagradas, porém, ele começa a ter percepção da criação e ali a sua mente começa a questionar quem fez isso, quem fez aquilo, como isso surgiu. Aí vem a intuição que alguém, um ser criou isso, até a pessoa ter entendimento de que foi Deus. Tradição é a soma de conhecimentos recebidos de diferentes fontes. É um conhecimento indireto, sim. Aí nós temos várias fontes de tradições, né? Razão é a faculdade de raciocinar, de extrair conclusões pelo pleno exercício do intelecto. É o conhecimento desenvolvido. Revelação é um ato divino de comunicar ao homem aquilo que, de outra maneira, ele nunca poderia saber perfeitamente. É um conhecimento outorgado, sim. Passado, ensinado. Bom, a criação é obra do Deus trinitário, sim. Nós temos que entender que nós temos aqui Bereshit bara Elohim. Nós temos aqui Deus e Elohim veio de Elohar. Elohar é singular e Elohim é plural. Mas não significa deuses. Nós temos um Deus subsistente em 3 pessoas. Nós não temos 3 deuses. Nós temos um Deus e esse um Deus é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, quando nós vemos aqui Bereshit bara, que é a palavra usada aqui para criar do nada, Elohim, está afirmando o seguinte, que Deus, o Deus uno triuno, participou de toda a criação, sim. Né? Sim. João fala, Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus estava na criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, estava
no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sim. Então este verbo estava aqui na criação, né? Que é Jesus. Então o verbo está aqui, o Espírito está aqui, o Deus está aqui. Jesus falou, meu Pai é Espírito. Então, ou seja, Deus ele é incorpóreo, né? E estava aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação. O poder de sua palavra, sim, foi usado o poder da palavra de Deus, Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Olha só que interessante, a palavra de Deus. Vou ler de novo. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Olha só. E o poder da sua vontade, né? Nós temos Apocalipse 4:11 e Efésios versículo 1, capítulo 1, versículo 11. Estaria aqui fazendo a leitura em Efésios. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo seu conselho e sua vontade. Sim. Vou ler de novo. Nele digo, e que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E o conselho de Deus é o decreto de Deus. Ele decreta, ele faz. As obras de Deus foram feitas por toda a Trindade, sim. A palavra Trindade não existe na Bíblia, né? O certo é divindade. Porque Trindade nos dá o entendimento de três deuses, né? O certo é a divindade de Deus, subsistente de três pessoas, né? O Pai é criador, sim. O Filho é criador e o Espírito Santo também é criador. Nós temos aqui Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra Deus Trino, né? Elohim é criador lá em Gênesis 1:1. Então note-se que a palavra Elohim aqui não é só para entender a visão ortodoxa, não. O que acontece? Olha só. Entre o cristianismo e o judaísmo, nós temos uma discussão teológica. Por quê? O judaísmo não crê no Deus subsistente de três pessoas. Não vou usar a palavra trindade, não. Eles crêem no Deus eterno, Hashem, Elohim, Kadosh Baruhu. Estou usando aqui as expressões hebraicas, porque é assim que eles utilizam. Igual a palavra eu sou que sou, ou seria que seria Yehier, Hasher, Yehier, em hebraico. O Yah, ou Yaver. Bom, só que quando fala-se da pessoa de Cristo, eles não creem que o verbo ali é este Elohim aqui de Gênesis. Eles não creem. Essa é a questão do judaísmo para o cristianismo. E nós entendemos que o verbo encarnado é o Elohim que está aqui, por quê? Porque Jesus é Deus. E nós entendemos que esse Deus criador é Cristo Jesus, né?
o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós temos esse entendimento devido ao plano da salvação. Que Deus ele planeja, o Filho executor, e o Espírito aplica a salvação. E Jesus falou, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, né? Que também é Deus. Só que o judaísmo crê que o Espírito, é somente uma força ativa, né? Como se fosse uma luz, e quando acendesse essa luz, iluminasse todo o ambiente. Por isso que nós temos aqui a expressão, olha só, Veruach Elohim, Espírito, ó Deus. Mas eles não creem que esse Espírito, que é o Espírito Santo, seja a terceira pessoa que nós consideramos como a terceira pessoa da divindade. E muitos falam terceira pessoa da Trindade. Então nós cremos que Deus é a primeira pessoa, Jesus é a segunda pessoa da divindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. E por que isso? Porque tínhamos que ter uma expiação. Jesus tinha que encarnar no corpo e deixou o Espírito para aplicar essa salvação. Então, foi planejada a salvação na eternidade, aplicada no primeiro século, ou executado no primeiro século em Cristo Jesus, e aplicada através do Espírito Santo em nossos corações. Por isso nós temos aqui, né? Aqui está escrito Deus Trino, mas na verdade é o Deus subsistente em três pessoas. Porque a palavra trino ou trindade foi inventada para dar entendimento de três deuses. E nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós temos aqui um único Deus subsistente em três pessoas. Mesma coisa aqui em grego. Hoteos, tou orando, kai tem genes, terra. Orano, céus. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou até aqui, meus irmãos. Que Deus possa vos abençoar. É claro que aqui é um ensino introdutório. Esse ensino aqui é vasto. Mas vou deixar para a segunda parte. Que Deus possa vos abençoar. Em nome de Cristo Jesus.